Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Springfield era uma cidade aparentemente pacífica, onde ruas arborizadas pareciam prometer segurança e harmonia. Mas por trás das fachadas bem cuidadas, alguns moradores nutriam rancores silenciosos e preconceitos profundamente enraizados. Entre eles estava Evelyn Harper, uma mulher na casa dos 50, que morava sozinha em sua casa vitoriana com venezianas brancas. Sempre impecavelmente vestida, Evelyn gostava de se considerar a autoridade moral de sua vizinhança. Para ela, cada detalhe, o gramado, as decorações, o comportamento dos vizinhos, tinha que refletir a ordem que ela acreditava representar. Evelyn sempre desconfiou do seu vizinho, Marcus Johnson, um homem negro na casa dos 40, pai solteiro e jardineiro apaixonado. Marcus era respeitado pela sua bondade e dedicação ao trabalho, mas Evelyn recusava-se a enxergar além da cor da sua pele. Na sua mente ele representava uma ameaça invisível sem qualquer motivo real. Naquela tarde de terça-feira, enquanto o sol banhava a rua com uma luz dourada, Evelyn viu Marcus plantando flores em seu jardim. Ele estava concentrado, sorrindo para os transeuntes e cumprimentando educadamente um carteiro. Mas Evelyn, analisando cada gesto em sua mente, convenceu-se de que ele estava perseguindo o bairro. O medo irracional e o racismo latente dentro dela explodiram em raiva. Sem pensar duas vezes, ela pega o telefone e liga para a polícia. Sua voz treme um pouco, mas seu tom é resoluto enquanto mente sobre Marcus, acusando-o de comportamento suspeito e ameaçador. Ela já consegue imaginar a humilhação que ele sofrerá, convencida de que a lei está do seu lado. O que Evelyn não sabe é que sua ligação não provocará a injustiça que ela esperava. Pelo contrário, despertará a verdade, a dignidade e a paciência de Marcus, e exporá seu próprio racismo para toda a comunidade. Seu ato impulsivo transformará uma tarde tranquila em uma lição pública de humildade e justiça. O telefone toca na delegacia. Em poucos minutos, 2 policiais chegarão. Daniel Smith, um policial negro respeitado e experiente, e Laura Bennett, uma jovem recruta branca, ainda um tanto ingênua. Nenhum dos dois imagina que essa simples ligação revelará não apenas os preconceitos de Evelyn, mas também a força silenciosa de Marcus. A história estava prestes a começar, e o bairro nunca mais seria o mesmo. Poucos minutos após a ligação de Evelyn, uma viatura policial cinza virou a esquina. Os pneus cantaram levemente no asfalto quente. Dentro dela, o policial Daniel Smith, alto e imponente mas calmo, ajustava o cinto de segurança enquanto Laura Bennett, sua parceira novata, batia nervosamente no volante. Que estranho! Murmurou Laura. O relato pareceu exagerado. Daniel lança um olhar rápido para a rua. Mantenha a postura profissional. Vamos verificar. É melhor descobrirmos a verdade nós mesmos. O carro parou em frente à casa de Marcus. Ao ouvir o motor, ele se levantou lentamente e enxugou as mãos na calça de jardinagem. Seu rosto refletia paciência e serenidade. Ele cumprimentou os policiais calmamente. Bom dia, oficiais. Posso ajudar em algo? Perguntou Marcus calmamente. Laura saiu do veículo, um pouco tensa, e deu alguns passos em direção a ele. Olhou em volta incerta. A senhora Harper relatou comportamento suspeito. Pode explicar o que estava fazendo? Marcus sorriu educadamente. Claro, eu estava apenas cuidando do jardim, nada mais. Cumprimentei alguns vizinhos. Você pode verificar se quiser. Daniel permanece atrás de Laura, observando Evelyn, que saiu de casa como se quisesse supervisionar a cena. Seu rosto está tenso, suas mãos tremem levemente de frustração e impaciência. Não há dúvida, ele faz o que quer em frente à casa dele, disse Evelyn em tom estridente. Ele está agindo de forma estranha, você deveria impedi-lo. Daniel se virou para ela com um olhar frio, mas firme. Senhora Harper, o que exatamente caracteriza esse comportamento estranho? Evelyn gagueja, incapaz de justificar suas acusações. Ela olha para Marcus e aponta um dedo trêmulo. Eu não sei exatamente. Mas eu me sinto desconfiada. Laura começa a franzir a testa, pressentindo que algo está errado. Daniel se aproxima de Marcus e coloca a mão em seu ombro num gesto tranquilizador. Senhor Johnson, gostaria de vir à delegacia para esclarecer a situação? Perguntou Daniel calmamente. Marcus assentiu com a cabeça, mantendo a calma. Claro que vou cooperar, mas quero deixar claro que não fiz nada de errado. Frustrada com o tratamento respeitoso de Marcus, Evelyn cerra os punhos. Pela primeira vez, sente que a situação está saindo do seu controle.
Seus vizinhos começam a sair de casa para observar a cena, e murmúrios de desaprovação podem ser ouvidos. A brisa suave agitava as folhas das árvores, como que para sublinhar o contraste entre a serenidade de Marcus e a crescente angústia de Evelyn. O momento estava carregado de uma tensão silenciosa, o poder da arrogância começava a vacilar, e a verdade estava prestes a irromper. Na delegacia, a iluminação fluorescente cria uma atmosfera fria e impessoal. Marcus está sentado calmamente a uma mesa com as mãos apoiadas à sua frente. Daniel está sentado em frente a ele, enquanto Laura observa, ainda um pouco confusa com a situação. Sr. Johnson, explique-me o que aconteceu hoje, perguntou Daniel gentilmente, mas com firmeza. Marcus deu um leve sorriso. Nada de anormal, policial. Eu estava cuidando do jardim em casa, como faço todos os dias. Cumprimentei meus vizinhos, arranquei algumas ervas daninhas, só isso. Daniel acena com a cabeça, observando cada detalhe. Laura, ainda cética, olha para a câmera de vigilância da rua. Ela volta ao vídeo e mostra a tela para Daniel. Marcos sorrindo, trabalhando calmamente e cumprimentando o carteiro. Isso não corresponde em nada ao que Evelyn relatou, murmurou Laura. Daniel suspirou e se virou para Evelyn, que havia sido chamada à delegacia. Ela entrou parecendo chateada, mas determinada. Viu? Ele é inocente, disse Marcos calmamente, mas Evelyn não quis ouvir. Daniel se pronunciou com voz firme. Senhora Harper, suas acusações são falsas. A senhora chamou a polícia com base em preconceito, não em fatos. Isso constitui um abuso dos serviços de emergência. Evelyn abriu a boca surpresa e confusa. Mas, eu estava pensando. Você se enganou, interrompeu Daniel. A verdade é que o Sr. Johnson não fez nada de errado. Suas ações não são apenas injustas, mas também ilegais se visarem alguém com base em sua raça. As bochechas de Evelyn coraram. Raiva e frustração se misturavam com vergonha. Os outros policiais da delegacia trocaram olhares cúmplices, cientes de que ela teria que enfrentar as consequências de seus atos. Laura respirou fundo. Senhora Harper, é evidente que a senhora deixou seus preconceitos a guiarem. A senhora colocou em risco a paz e o sossego de um vizinho por algo que nem sequer existe. Evelyn tenta protestar, mas sua voz falha. Ela sente o peso dos olhares de todos sobre si e pela primeira vez a arrogância que a guiava começa a vacilar. Marcos, mantendo a calma e a dignidade, levantou-se e simplesmente disse: aconselho você a refletir sobre suas ações, Evelyn. O medo e o ódio causam mais mal do que bem. Essas palavras ecoam pela sala. Evelyn não pode mais ignorá-las. A verdade inegável se torna clara. Ela foi enganada por seus próprios preconceitos e agora precisa encarar a realidade de seu comportamento. Na manhã seguinte, a rua Springfield fervilhava de sussurros e olhares curiosos. A notícia do incidente com Evelyn Harper espalhou-se rapidamente pela vizinhança. Os vizinhos, antes silenciosos diante de sua arrogância, agora haviam tomado partido. Alguns apoiavam Marcos, enquanto outros simplesmente aguardavam para ver a reação de Evelyn. Evelyn, ciente da atenção que atraía, saiu de casa com uma mistura de raiva e constrangimento. Seus dedos tremiam levemente e seu rosto estava pálido. Ela viu Marcos, ocupado regando suas flores, como se nada tivesse acontecido. A serenidade do vizinho contrastava fortemente com sua própria turbulência interior. Pouco depois, uma viatura policial parou em frente à casa deles. Daniel e Laura saíram do carro com semblantes sérios, porém calmos. Daniel caminhou em direção a Evelyn com ar de autoridade. Senhora Harper, analisamos seu recurso e as provas. Não houve qualquer irregularidade por parte do Sr. Johnson. Seu comportamento constitui um abuso do sistema e um ato de discriminação. A senhora deve compreender que esse tipo de acusação acarreta sérias consequências. Evelyn gaguejou, tentando encontrar uma desculpa. Eu não queria, eu só estava pensando. Daniel o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Você se enganou. Colocou seu vizinho em perigo por motivos infundados. Suas ações serão registradas em nosso relatório oficial. E saiba que esse tipo de comportamento não é tolerado nesta comunidade. Naquele instante, vários vizinhos saíram de suas casas, observando a cena em silêncio. Alguns balançaram a cabeça negativamente, outros murmuraram comentários de desaprovação. Evelyn sentiu pela primeira vez a pressão social que havia ignorado por anos. A reputação de autoridade e respeitabilidade que cultivara começou a desmoronar diante dos olhos de todos. Marcos, por sua vez, permanece calmo e digno. Ele se dirige aos vizinhos em tom de voz moderado. Acredito que seja importante tratar todos com respeito.
Hoje, vimos como o medo e o preconceito podem criar conflitos desnecessários. Sejamos cuidadosos e justos com os outros. Os vizinhos aplaudiram discretamente, não por Marcos, mas pela verdade e justiça que ele representava. Evelyn, humilhada, sentiu uma vergonha ardente subir-lhe por dentro. Pela primeira vez, compreendeu que as suas ações tinham consequências visíveis e irreversíveis. Daniel colocou a mão gravemente no ombro dele. Senhora Harper, reflita sobre suas ações. Da próxima vez, a justiça pode não ser tão branda. Evelyn retorna lentamente para casa, o rosto corado, os ombros pesados. A vizinhança que antes a temia, agora a encara com uma mistura de julgamento e desconfiança. Sua reputação de arrogância se transforma na de uma mulher que foi publicamente corrigida, e Marcos permanece um símbolo de dignidade diante da injustiça. A mensagem é clara: o ódio e o preconceito não ficarão impunes, e a verdade sempre vem à tona no final. Alguns dias depois, Evelyn Harper recebeu uma carta oficial do Departamento de Polícia. Suas mãos tremiam enquanto ela abria o grosso envelope, seus olhos percorrendo as linhas de um relatório que deixava pouca margem para interpretação. Senhora Harper, em decorrência de sua ligação infundada a respeito do Sr. Marcos Johnson, sua conduta é considerada abuso dos serviços de emergência e discriminação racial. Este caso será oficialmente arquivado e medidas adicionais poderão ser tomadas caso um incidente semelhante ocorra. O coração de Evelyn afundou. O tom frio e formal da carta teve um efeito arrepiante. Pela primeira vez, ela sentiu toda a extensão de sua própria arrogância e ódio injustificado. Ela havia tentado humilhar alguém injustamente, e agora a própria sociedade estava refletindo seu comportamento. Marcos, por sua vez, continuou sua vida pacífica. Todas as manhãs, saía para o jardim, cumprimentava os vizinhos e cuidava das flores. Os murmúrios na vizinhança haviam mudado. Onde antes as pessoas desviavam o olhar com medo de Evelyn, agora muitas paravam para trocar um sorriso ou um cumprimento com Marcos, respeitando sua paciência e dignidade. Evelyn, por sua vez, permaneceu trancada em casa, incapaz de recuperar a arrogância e a certeza que caracterizaram sua vida até então. Cada vez que avistava Marcos da janela, prendia a respiração. A vergonha e o arrependimento haviam se instalado. Ela compreendia que perderá muito mais do que sua aparente autoridade, perderá o respeito da vizinhança e a paz interior. Certa noite, enquanto observava Marcos regar suas flores ao pôr do sol, Evelyn murmurou para si mesma: tudo que tentei controlar escapou-me por entre os dedos, e em vão. A lição foi amarga, mas inegável. O ódio e o racismo levam apenas à humilhação e à solidão, enquanto a paciência e a dignidade, como a de Marcos, transcendem o tempo e inspiram respeito. Springfield aprenderá a não mais tolerar acusações injustas baseadas em preconceito, e Evelyn aprenderá, a seu custo, que a verdade sempre prevalece. A justiça silenciosa, porém implacável, lembrará a todos que nenhum ato de ódio fica impune. Marcos, sereno e respeitado, continuou a viver sua vida em paz. Evelyn, por outro lado, se viu sozinha com seus arrependimentos, percebendo que algumas lições só podem ser aprendidas ao preço da humilhação e da verdade revelada.